Marta Maria, Ana Cristina Ababi, Carlos Antônio e José Maurício. Ainda no exílio, dedica-se à exploração de manganês, revelando-se um grande empresário. Uma atividade comercial onde ele tem sucesso também, interessante isso, né? Não tem nada a ver com a cabeça dele, mas ele tem sucesso. Porque ele era um grande administrador também, né? Um pensador e um administrador. O final da Segunda Guerra significa a vitória das forças democráticas no cenário mundial, gerando no Brasil a grande crise do Estado Novo. Getúlio renuncia em 1945 e o país volta ao regime democrático. Otávio Mangabeira, que também tinha sido exilado, é eleito governador da Bahia e então faz um convite a Anísio, assumir a Secretaria de Educação e Saúde do Estado da Bahia. São 4 anos riquíssimos, né, nessa experiência educacional dele, e é quando ele consegue fazer o projeto da sua vida, né? Fazer uma escola pública, universal, gratuita, laica, de qualidade, igual a uma escola para ricos, e era uma escola para todos, né? Em 21 de setembro de 1950, é inaugurado no bairro da Liberdade, em Salvador, o Centro Educacional Carneiro e Ribeiro, conhecido como Escola Parque. Este centro traz em sua gênese a proposta então revolucionária de educação integral em tempo integral, voltada para as populações mais carentes. E com isso, Anísio mostrava o que para ele era importante, uma educação para a criação de conteúdos interiores capazes de interpretar o mundo e para o fazer. Anísio era fascinado pela educação do fazer. Anísio tinha a fascinação, ele costumava dizer, eu não entendo porque todas as profissões que são com a mão são mal pagas e todas as profissões que não usam a mão são bem pagas. Quando a mão é que é a responsável pelo fazer. Eu vivi isso na prática. Foi eu que construí a primeira calça comprida para mim, foi eu que construí. Foi eu que construí a primeira sandália. Foi eu que construí o primeiro calção para jogar bola para mim. Foi eu que construí o primeiro colchão de mola. Eu construí para minha casa. De modo que a Escola Parque me ofereceu todas essas potencialidades. Não sei se dá para ver essa pintura, ainda tem aqui. Nerivaldo, Nery, 18/12/64. Fiz o álbum, na técnica de encadernação, e depois a pintura, né? Tudo foi confeccionado por mim. Aqui deve ter algumas fotos ainda do tipo da escola. Isso aqui quando eu estava começando a fazer um trabalho de modelagem, essa máscara, aqui, e tinha uma vantagem muito grande, que nesta época, todos os visitantes que iam para a escola, iam visitar todo o país, né? Eles faziam outra escola de outros estados e tal, aí tinha que me ver trabalhando no barro. Ele entendia a educação como um espaço onde o espaço tinha que ser generoso. Lá você tem um teatro generoso, você tem uma biblioteca generosa, você tem uma área de convivência generosa, você tem árvores frondosas, isso é fundamental. A ideia de Anísio é que nós, essa geração nova que aparecia naquela época, tivesse contato com, inclusive, a construção e a instalação do edifício para colaborarmos na pintura de painéis. Aproveito esse momento para lembrar de que esses 500 metros quadrados executados por essa geração representa talvez o maior, pelo menos em superfície, maior experiência plástica, pelo menos na América do Sul. Anísio Teixeira é uma pessoa que fez com que um filho de uma servente da escola, um filho de um motorista, chegasse à situação de médico sem precisar passar por cursos de complementação educacional. Sou a caçula de 8 filhos.
E se a minha mãe não tivesse encontrado na vida o centro, eu não estaria, com certeza, na formação de educadora que estou hoje. Por conta que eu não ia ter condição de custear estudo de qualidade, porque eu recebi estudo de qualidade. Porque ele me parece, em conversa que tínhamos, que ele tinha a ideia de que, para se ganhar tempo, a educação necessita de se dar o mais avançado do momento ao menos, diria, privilegiado. Que a gente aqui não sentia falta de nada. Os nossos pais só se preocupavam em vir matricular a gente. A gente não sabia quanto custava um calçado, quanto custava uma farda, quanto custava uma merenda. Se a gente estivesse doente aqui, nós iríamos para o gabinete médico, trazia a receita para a dona Carmen Teixeira, ela mandava comprar o remédio imediatamente, então a gente só tinha tudo de bom. E hoje, sinceramente, eu sinto aquela coisa por isso aqui. Para mim, depois da minha família, é isso aqui para mim. Nós tínhamos conta bancária, onde nós exercitávamos, nós tínhamos nosso gerente, tínhamos o cheque, né, o talão de cheque, e nós fazíamos a transação bancária como se fosse adulto lá fora. A gente depositava o dinheiro e aí saía dando cheque. Eu dava às vezes 2, 3 reais, dava 50 centavos, 20 centavos, e aí o dono ia e recebia no banco. Era tudo feito pelo aluno. Então é uma escola que realmente tem que ser valorizada. Nós viajávamos muito para fazer concerto, participar de concursos em outras cidades de Salvador. E houve assim a oportunidade, na época, se não me falha a memória, foi em 66, quando houve a inauguração da Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. Ia haver um concurso nacional de coros orfeônicos escolar. E participamos a nível nacional com vários outros corais. Tivemos a oportunidade de americanos nos fotografar, mandar depois, foi a primeira experiência de fotografia colorida, que nós até aquela época não tínhamos a oportunidade de ter, e para a gente foi assim, muito maravilhoso mesmo essa experiência. E tivemos a oportunidade de interagir com outros estados e ver a nossa experiência, e eles ficarem assim maravilhados com o nosso depoimento, como era a nossa escola. A Anísio Teixeira já se projeta internacionalmente. A Escola Parque joga a Anísio Teixeira em outro patamar. Essa escola ficou conhecida, inclusive, porque a Unesco vinha e filmava a escola para reproduzir em países subdesenvolvidos, entendeu? Até Israel. Israel teve uma ligação enorme com a Anísio Teixeira. Dizem que alguns kibbutz tiveram um viés da Escola Parque, entendeu? Meu pai era tão fã, tão empolgado com essa escola, tão agradecido à doutora Anísio e à dona Carmen Teixeira, que ele compôs um hino para a escola. Com dever a Bahia agradece, grande centro educacional, ao mestre Anísio Teixeira, seu desvelo por nós sem igual. Com a escola nas mãos da sua mais fiel colaboradora, a mola propulsora daquele espaço, sua irmã, a psicóloga Carmen Teixeira, Anísio retorna em 1951 para o Rio de Janeiro. Com a conclusão do governo de Otávio Mangabeira, meu pai recebe um convite de Simões Filho, dono do jornal à tarde, aqui no estado da Bahia, que assume o Ministério da Educação, recebe um convite para ir para o Ministério para trabalhar com ele. Eu assumi essas funções de assessoria no Ministério da Educação e de ser o formulador e o organizador do que seria a CAPES. Em 52, ele assume a direção do INEP, então ele vai acumular a Secretaria-Geral da CAPES com a direção do INEP. O INEP é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que foi criado já nos anos 30, 1937.